confio em quem pode me proteger. Você pode falar mais alto aí de novo? Em quem pode me proteger. Vamos ver. Marcos, quem tem Bíblia? Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41 é a nossa mensagem de hoje. Pode passar o slide. Um dia, Jesus sempre gostava de pregar na beira-mar, certo? Sempre ele gostava de pregar na praia, pertinho do mar. Mas algumas vezes ele saía pelo mar. Ele entrava no barco, chamava os discípulos e saía. E nesse dia aconteceu exatamente assim. Depois de Jesus ter falado à multidão, ele entrou no barco. Você sabia que muita gente gostava de ouvir Jesus? Onde Jesus estava, era uma multidão muito grande que estava com ele. Onde Jesus ia, uma multidão ia atrás dele. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir alguma coisa para o seu coração. As pessoas precisam ouvir uma palavra de fé e também uma palavra de confronto, porque Jesus também chamava atenção. Então Jesus entrou no barco, chamou os discípulos e disse: vamos para o outro lado do mar, vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado. Então os discípulos foram, e a Bíblia relata que pessoas que tinham seus barcos também iam atrás. Jesus não tinha sossego. Todo mundo queria estar perto de Jesus, porque Jesus era maravilhoso, né? A gente quer estar perto de quem é especial, a gente quer estar perto de quem é interessante. E o que é interessante são pessoas que têm algo para ensinar a gente. Então essas são as pessoas que a gente quer andar junto. E aí Jesus foi. Agora olha essa imagem aqui. Já era de tardinha quando Jesus foi no barco. E aí anoiteceu e eles estavam no mar. Olha eles aqui no barco. Mas de repente começou a chover. E havia um vendaval muito grande. Começou a ouvir uma tempestade. Você está ouvindo barulho de vento, de ondas? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo barulho de tempestade? E começou a ouvir uma tempestade no mar. Passa o slide. Começou a ouvir uma tempestade muito forte. Os discípulos ficaram com medo. Alguém aqui tem medo de chuva? Alguém que tem medo de quando está relampejando, trovejando, ficar com medo? Não precisa ter medo. Mas eles estavam com medo, porque eles estavam no alto mar. Você está em sua casa e eles estavam no alto mar. E aí alguns discípulos vinham para o lado de cá para poder equilibrar o barco. Outro ia para o lado de lá para poder equilibrar o barco. E era muito vento, muita onda. E a água entrando dentro do barco, E os discípulos não sabiam mais o que fazer. Eles já tinham tentado de tudo, mas começou a bater o desespero, começou a bater o medo. E agora o que a gente vai fazer? Nós iremos morrer, todos iremos morrer aqui afogados. Eles ficaram com medo de morrer. E a tempestade não passava. E onde Jesus estava nesse momento? Jesus estava dormindo. Aqui ele, ó. Jesus estava dormindo. Agora, veja onde Jesus estava dormindo. Pode deixar a tempestade, mas passa o slide. Jesus estava dormindo nessa parte do barco chamada popa. Essa parte do barco é proa e essa parte do barco é popa. O que significa popa? É a traseira do barco, é a parte de trás do barco. Jesus estava dormindo aqui. Mas olha, por que a senhora está trazendo essa imagem do barco para a gente ver? Para você ver, quem está vendo essa parte aqui? Vocês estão vendo? Essa parte aqui se chama leme. Por que Jesus estava dormindo na polpa do barco, ou seja, perto do leme? Porque o leme é onde dá a direção do barco. O leme é que vai garantir para onde o barco vai, se ele vai para a direita, para
à esquerda. Tem uma mensagem para nós nisso. Se Jesus estava dormindo aqui na ponta do barco, junto ao leme, é porque Jesus estava no... Quem sabe a palavra? Controle. Jesus estava no controle, só que sossegado, descansando. Mesmo acontecendo a tempestade, Jesus estava descansando e dizendo: eu estou no controle. Mas os discípulos não entendiam porque Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Os discípulos, eles não entendiam porque o medo não deixa a gente entender as coisas. O medo não deixa a gente usar a nossa fé. O medo paralisa a gente. E era assim que os discípulos estavam. E eles não poderiam imaginar que Jesus estava ali, naquela parte estratégica do barco, a parte da administração, a parte do governo, a parte do controle. Os discípulos não pararam para pensar. Mas de repente, olha o que aconteceu. É rapidinho esse vídeo. Olha a tempestade. Olha a tempestade em alto mar. Dá muito medo, né? Para quem está lá. Olha só. Imagine essa tempestade de Jesus dormindo. Olha Jesus ali, ó. Esse Jesus surpreende a gente. Coloca a pause aí. Eu não sei se você ouviu, mas o discípulo disse assim: mestre, não te importa tu que a gente morra? Tu não te importa que a gente morra? A gente está aqui desesperado. A gente já tentou puxar o barco para cá, o barco para lá. A gente já equilibrou tudo, jogou coisas fora do barco e nada adianta. Nosso barco vai afundar, mestre. Tu não se importa que a gente morra? E Jesus serenamente se levanta, não diz nenhuma palavra para eles primeiro. A primeira palavra de Jesus quando ele se levanta é para a tempestade. Vamos ver. Jesus primeiro acalma a tempestade, depois ele repreende a gente. Veja só. Solta aí, Neto. Cala-te. Aquieta-te. E o mar acalmou. E o vento cessou. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Você viu aí? Primeiro Jesus falou para a tempestade. Jesus disse: acalma, aquieta-te. Somente isso, e a tempestade se acalmou. Depois Jesus chegou para os discípulos e disse: por que vocês são tão medrosos? Aqui na versão do vídeo são tímidos. Por que são tímidos, medrosos? Como é que ainda não tem fé? Como é que vocês estão andando comigo todos os dias? Estão vendo os milagres que eu estou fazendo? Estão vendo tudo que eu estou fazendo e ficam agora desesperados por causa de uma tempestade? Cadê a fé de vocês? Porque os discípulos poderiam repreender a tempestade. Os discípulos poderiam apenas ter calma, ter paciência, tranquilidade, saber que Jesus estava com ele. Mas eles se desesperaram e foram perguntar a Jesus se Jesus não se importava com ele. O que é que nós aprendemos aqui? Os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus acalma a tempestade da nossa vida. Depois que acalma a tempestade, ele vai conversar com a gente. Ele vai perguntar: por que você não tomou atitude? Por que você não foi orar? Por que
sabe quando a gente estiver em desespero. Mas depois Ele vai perguntar por que a gente não usou a fé que Ele nos deu. Por que a gente não usou a autoridade que Ele nos deu. E aí os discípulos perguntaram: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Solta a música ali naquele pedaço que eu botei. A partir de 1 minuto e pouco. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é, gente? Jesus. Eles ficaram espantados. Pode soltar quando achar. Eles ficaram espantados, eles ficaram assustados. Meu Deus, vocês viram no vídeo? A cara deles ficaram assim, de quem não entendeu nada. A gente estava aqui desesperado, de repente ele levanta, tão calmo. Quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos ainda não sabiam quem era ele, caminhando com ele, e eles ainda não sabiam quem era ele. Quem é ele? O nome dele é Jesus. Diga! O nome do amor. Eu amo esse amor. Eu amo. Quem é esse? O nome dele é Jesus. O nome dos amor. Aleluia! Deixa a música baixinha e passa o slide. Agora eu quero que você pense assim: o barco é a sua vida. E a tempestade são as coisas ruins que acontecem na nossa vida. São todas as coisas difíceis que acontecem na nossa vida. Isso tudo é a tempestade. Essa criança aqui doente, aqui, essa doença significa o que na vida dela? A tempestade. A doença significa a tempestade na vida dela. Se ela está doente e ela vai para o hospital, quem vai cuidar da doença dela? Vai ser o médico? Vai ser o zelador, o segurança? Hã? Mas se ela está no hospital, Jesus já está cuidando, mas se ela está no hospital, quem é o responsável para cuidar da doença? O médico. Agora, se a gente adoecer, antes da gente ir para o hospital, a gente primeiro tem que orar em casa. Porque se Jesus curar em casa, a gente não vai precisar ir para o hospital. Entendeu? Muitas das vezes, eu não precisei levar meus filhos para o hospital, porque eu orava em casa e aguardava a cura e chegava. Mesma coisa até hoje. Se eu precisar ir para o hospital, primeiro eu oro. Por quê? Para que Jesus fique aonde? No leme, perto do leme, na proa do barco. Porque se Jesus estando ali na proa, cuidando, mesmo você no hospital, mesmo você lá, Jesus está cuidando. E Ele vai orientar o médico, e Ele vai orientar as enfermeiras a cuidar de você. Então, antes de você ir para o hospital, primeiro ore se você adoecer. Quem sabe Jesus te cure antes de você sair de casa. Talvez Jesus te cure e você no caminho, no carro, indo, e aí sua mãe volte para casa, porque não precisa mais levar para o hospital. Então, a tempestade na nossa vida são as coisas difíceis. Às vezes falta o dinheiro para comprar uma coisa importante, para comprar um alimento. Às vezes faltou o dinheiro para comprar, para pagar energia. Às vezes faltou o dinheiro para pagar água. Faltou o dinheiro do lanche. Tudo isso são coisas, são tempestades. Mas tem crianças que passam tempestades maiores, bem assustadoras, como essa tempestade que vocês viram dos discípulos. São crianças que precisam aprender em quem elas vão confiar. Os discípulos confiaram em Jesus porque Jesus podia proteger, mas você também tem que entender que você não pode confiar em todo mundo. Você só confia em quem te protege. Quem te protege é quem te ama. Quem te protege é quem cuida de você. Tem criança que às vezes, aqui não, nessa igreja não, mas tem criança que às vezes ela não conseguiu encontrar proteção nem do pai nem da mamãe. Porque ela contou algo para o pai e para a mamãe, querendo a proteção, e o papai e a mamãe não acreditou.
aí o que acontece? Essa criança não pode ficar sem proteção. Passa aí o slide. Essa criança não pode ficar sem proteção. Criança precisa de proteção. Então você precisa, a criança quer acontecer isso. Que se às vezes o pai ou a mãe não acreditar ou não poder proteger, você vai pedir ajuda a quem puder te proteger. Às vezes é uma tia, às vezes é uma avó, às vezes é o pastor da igreja, às vezes é a pró da igreja, às vezes é a pró da escola. Mas criança precisa de proteção. Criança não pode resolver sozinho as coisas. Você precisa pedir essa ajuda em quem você confia. E o Espírito Santo coloca em seu coração assim, ó, aquela pessoa realmente, ela tem cuidado comigo, porque ela não me olha de careta, ela não faz rabo de olho quando minha mãe não está. Essa pessoa, ela nunca fez nada para me prejudicar. Essa pessoa nunca mandou eu levantar minha roupa, nem abaixar minha roupa. Essa pessoa eu posso confiar. E vai ser nela que eu vou pedir ajuda. Vai ser a essa pessoa que eu vou pedir ajuda. Então é isso que vocês precisam atender. Como os discípulos sabiam em quem confiar, vocês precisam pedir ajuda em quem vocês confiam. E o Espírito Santo vai direcionar vocês a isso. Sempre, a maioria das vezes, é o papai e a mamãe que protege a gente. Mas acontece alguns casos do papai e a mamãe estarem cegos e precisar que a criança peça ajuda a outra pessoa. E a criança não pode ficar sem pedir ajuda. Amém? Tem mais algum slide? Não lembro mais? Tem, esse daqui. A criança também tem que aprender a dizer não. A criança também tem que aprender a dizer pare. Como Jesus falou à tempestade, pare. A criança também diz. Esse pare, a criança não diz só em oração, não. Ela também diz às pessoas. Ela também diz às pessoas que está oprimindo. Ela também diz às pessoas que está ofendendo, que está abusando dela de várias formas, que está fazendo essa criança ficar triste, nervosa. Essa criança também pode dizer assim, ó, não, chega, pare. Deus te deu autoridade, criança, para você ser uma criança de autoridade no Senhor. E Ele quer te guardar, te proteger e te fazer feliz. Amém? As crianças agora vêm aqui na frente para a gente orar e finalizar o culto. Bota ousado amor aí. Ousado amor. Amém. Quem quiser orar de joelho aqui, ó. Eu gosto que vocês orem de joelho. Aqui no culto. Amém. De joelhos. Amém. Criança precisa de